Há um lugar, no plano terreno, no mundo dos vivos, que traz consigo histórias de muito sofrimento, dor, solidão, abandono e morte. Mesmo depois de terem deixado esse plano, muitos ainda permanecem lá, pedindo por ajuda, clamando por socorro ou querendo apenas brincar. E você? É você mesmo. Acreditaria se eu te disser que há um lugar em que essas manifestações acontecem e que vários fantasmas são filmados, fotografados e até interagem com os que visitam e tentam comunicação? Hoje, vamos falar no Sanatório Waverly Hills, um dos lugares mais mal assombrados do mundo. De cara com o mistério. No ano de 1900, a cidade americana de Louisville, no estado de Kentucky, enfrentou um terrível surto de tuberculose. Para que os casos não aumentassem, foi construído alguns anos depois um pequeno sanatório de madeira de 2 andares que ficava no alto de uma colina. No momento, conseguiram controlar os casos, mas conforme o tempo foi passando, mais e mais doentes apareciam, fazendo as autoridades pensarem em algo maior e que comportasse mais pacientes, profissionais e equipamentos para ajudar na cura. E então, mais alguns anos depois, no ano de 1926, foi inaugurado oficialmente o Sanatório Waverly Hills, com mais de 16 mil metros quadrados. A estrutura de 2 andares, antes de madeira, foi derrubada dando lugar a um prédio de 5 andares, sendo interligado por um túnel de 150 metros até a estrada e usado para transporte de profissionais e medicamentos, para que o atendimento aos doentes fosse rápido e eficaz. Para ajudar os profissionais da sua estressante rotina, foi também construído diversos dormitórios, servindo em alguns casos como moradia, já que muitos deles ficavam dias e dias longe de casa. Apesar de todos esses esforços, isso não foi capaz de impedir que várias e várias mortes acontecessem todos os dias, deixando os quartos lotados de cadáveres. Essa situação exigiu uma medida drástica. Então, o túnel usado antes apenas para transporte dos profissionais, equipamentos e medicamentos, agora também era usado para transportar os corpos até a estrada, sendo colocados no carro funerário, levados e enterrados imediatamente em um terreno próximo ao bosque do sanatório. Tanto os corpos sendo levados através do túnel, que ele acabou sendo chamado de o Túnel da Morte, e também um dos lugares mais assombrados do sanatório. E como se já não fosse o bastante o aumento de pacientes doentes, mortes a todo instante e a impotência dos médicos e enfermeiras diante de tal situação, o ambiente já pesado do sanatório foi ficando cada vez pior, diante de acontecimentos bizarros, estranhos e sem explicação. O pontapé inicial para esses eventos sobrenaturais foi o caso do Dr. Joseph Coltons, médico experiente e muito respeitado pelos colegas. Cansado de ver os pacientes sofrerem com a tuberculose, levando muitos a óbito, e de sua incapacidade de cura frente à doença, Coltons, numa medida desesperada, resolveu fazer experimentos nos doentes para tentar amenizar a dor e a morte. Os pacientes considerados mais graves eram levados até uma sala, que por ora começou a ser usada para experimentos. Como a tuberculose também causava inchaço nos pulmões, pressionando-os contra a costela, Coltons teve a ideia de cerrá-las, para que os pulmões não fossem pressionados. Mas, segundo os relatos e registros médicos, isso era feito com o paciente ainda consciente, sem qualquer tipo de anestesia,
pois se acreditava que a mesma não era eficaz, transformando aquela dor de antes numa muito pior, levando muitos à morte. De certa forma, ele fez cessar a dor, mas não da forma que queria. Algum tempo depois, o próprio Dr. Cotton veio a falecer. E embora pouco se sabe sobre sua morte, os eventos que aconteceram a seguir deixaram todos muito assustados e em estado de choque. Próximo à sala de cirurgia, num quarto onde o médico teria morrido, zeladores diziam ver um homem com roupa branca, como um jaleco, e que depois essa silhueta ia se transformando numa sombra disforme, que ia tomando conta do lugar, escurecendo por completo. Como se já não fosse o bastante, batidas nas paredes eram ouvidas, objetos arremessados de forma violenta, assustando assim a todos, e considerado assim o fantasma mais violento do lugar. Outro caso bastante assustador foi o caso das pacientes Elizabeth Batcher e Jane Hurry. As duas dividiam o mesmo quarto e, tendo uma certa amizade, costumavam a conversar entre si. Os dias foram passando e o estado de saúde das duas só piorava, até que certo dia, Jane Hurry não resistiu e faleceu. Nos dias seguintes, Elizabeth Batcher começou a dizer que via a amiga morta vagando pelo local. E não só isso, também disse que conseguia conversar com ela. Ao ouvir essa afirmação, os médicos e enfermeiras falavam que tudo não passava de alucinação por conta dos remédios. Apesar de todo o cuidado, carinho e dedicação, dias depois Betty também veio a falecer. O que aconteceu logo depois foi algo que chocou a todos. Vizinhos ao quarto 418 também começaram a relatar a aparição não só de Jane, mas também de Betty. Segundo os relatos da época, as duas fizeram um pacto de morte e de lá para cá são vistas vagando juntas e assombrando o local. Outro famoso caso do sanatório foi do suposto suicídio por enforcamento da enfermeira Mary Hindenburg, encontrada morta no quinto andar no quarto 502. Mas o que dizem ser realmente a verdadeira história é que foi um plano para encobrir a gravidez de Mary com um médico casado. Diz a lenda que a enfermeira e o conceituado médico do sanatório começaram a ter um relacionamento em segredo e que mais tarde resultaria na gravidez de Mary. Desesperado que os colegas descobrissem, colocando em risco sua profissão, o médico de alguma maneira convenceu a enfermeira a abortar a criança. Para que nem o procedimento do aborto fosse descoberto, o próprio médico o fez, mas o que ele nunca imaginaria é que Mary durante o aborto viesse a falecer. Com medo que descobrissem a tragédia, o médico forjou o suicídio, ficando impune pelo que fez. Mas nos dias seguintes do fato, o fantasma de uma mulher muito parecida com Mary apareceu, deixando muitos apavorados. Outro fato curioso é que o fantasma de Mary parece que ainda assombra o lugar até os dias de hoje, como se estivesse procurando algo ou alguém. O seguinte caso é um tanto peculiar, pois se trata de um caso envolvendo uma criança. O fato gira em torno do menino conhecido como Tim, de apenas 10 anos de idade. As crianças doentes tinham um espaço reservado para elas brincarem e tomarem sol, e isso, de certa forma, auxiliava em sua recuperação. Esse espaço era conhecido como solário e ficava na parte superior do sanatório, sendo o lugar preferido dos pequenos. Tim gostava de ficar brincando com as outras crianças, como qualquer uma de sua idade, mas sua brincadeira favorita era com uma pequena bola de borracha que ele costumava jogar de um lado para o outro. Apesar desse momento de descontração, Tim já estava muito doente e não demorou muito para que o pequeno falecesse.
Depois da morte de Tim, testemunhas como enfermeiras, médicos e várias crianças diziam ver a bola que Tim tanto gostava de brincar se mexer sozinha, chegando até a ser arremessada para o ar do mesmo jeito que o pequeno fazia, assustando a todos que presenciaram esse fato. Desde esse dia, o menino Tim é considerado o fantasma mais jovem presenciado, sendo também detectado por vários grupos que investigam o sobrenatural. Conforme o tempo foi passando, os casos de tuberculose foram diminuindo aos poucos, sendo decretado mais tarde o seu fim. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram no sanatório. E mesmo depois do seu fim, o hospital continuou funcionando, mas como um asilo e clínica geriátrica. Porém, as histórias de maus tratos e experimentos continuaram, pelo menos até o seu fechamento definitivo em 1982. De lá para cá, o antigo sanatório está abandonado, porém por causa de suas histórias e eventos sobrenaturais, ele frequentemente é visitado, seja por curiosos ou equipes que investigam o sobrenatural. Uma dessas equipes, chamada de Ghost Hunter, passou horas no antigo sanatório e, com a ajuda de seus sofisticados aparelhos, conseguiram detectar, filmar, fotografar e até interagir com esses fantasmas. Chegamos então à conclusão que, apesar de tanto tempo passado, aqueles que deixaram o mundo dos vivos e que ainda sofrem permanecem no lugar, seja pedindo ajuda, socorro ou querendo apenas brincar. E você? Você mesmo. Acredita que esses eventos sobrenaturais ainda acontecem no sanatório? E se sim, o que eles querem para poder ir embora e seguir em frente para o plano espiritual? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Conto com vocês. Grande abraço!